E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana estou aqui com Flávia Garcia Cid, que é produtora rural. E eu vou dizer, uma referência nacional aí quando se fala de modelo circular, regenerativo, inovação também, né? Por que não? Flávia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Obrigada, Paulo, pelo convite. Me sinto honrada de estar hoje nesse podcast. Ah, muito bom. Vamos ter bastante coisa boa para conversar, né, Flávia? Vamos. Muito bom. E para você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí que esse bate-papo você já viu, tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com Flávia Garcia. E Flávia, para a gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. A minha história, Paulo, é bem diferente no agro, né? Porque eu fui advogada, né? E trabalhei anos, depois eu parei por causa da família. Eu também tinha alguns trabalhos sociais que eu me dedicava por muitos anos. E eu tinha um pai que era médico apaixonado pelo agro. Sempre acompanhei ele, mas nunca foi minha paixão. Eu venho de São Paulo, moro em Londrina, sempre fui da cidade. E há uns 9 anos atrás, o meu marido começou uma atividade muito diferente na fazenda, né? Além do gado, que era um projeto de implantar uma fábrica de extração de óleos essenciais e uma lavoura de plantas aromáticas e medicinais. E ele me chamou: Flávia, você vem trabalhar comigo? Você vem comandar isso? E eu falei: olha, eu nunca fiz isso, nunca fiz parte administrativa, mas tive coragem, fui. E fui me apaixonando pela gestão, pelo campo, pelo agro. E assim surgiu em mim, né, depois da meia idade, uma paixão enorme por essa atividade, para o Brasil, por todo mundo do agronegócio. E eu fui me envolvendo cada vez mais. E assim, realmente hoje eu tenho uma vida dedicada de trabalho a isso, de inspirar pessoas também, de ser assim uma referência também em sustentabilidade. Legal. É interessante, né, assim, porque o agro, de certa maneira, a gente tem uma visão de que, pô, vem de família, aquela coisa e tal, né, e a gente vê muitas histórias como a sua, né, que o agro, ele se encontra em determinado momento da vida que, cara, a gente não tá esperando, mas ao mesmo tempo é uma baita de uma oportunidade, né? Como que você, na hora que você viu essa oportunidade, como que você lidou com isso, assim? Olha, Paulo, é uma construção, né? Toda mudança, todo novo, né? E requer assim muita perseverança, muita dedicação. Então, no começo, você entra num mundo totalmente desconhecido, né? E conforme eu fui ali lidando com a terra, com a fazenda e também com as atividades industriais e todo o processo, nossa atividade, eu não trabalho com commodity, né? Então, eu também montei uma estrutura comercial. E eu amo pessoas, aí fui conhecendo outros projetos, outros negócios, também fui me envolvendo com pessoas, com outras atividades agrícolas, né? E aos poucos a gente vai se apaixonando e conhecendo um mundo que quem não é do agro não imagina. E isso é apaixonante. Até hoje não conheci uma pessoa que começou a ir a fundo, não se apaixonou. E eu fui uma dessas, né? Eu até é engraçado, Paulo, porque na minha família é tudo assim. A minha filha, por exemplo, eu tenho uma filha casada, ela casou, era arquiteta da cidade, com escritório, com tudo. Meu genro de cartório, meu genro falou: eu não aguento mais essa vida, eu quero ir trabalhar na fazenda, com teus pais. E ela, um ano depois de casada, eu falo: ela ama fazer, não, ela amava ele, né? Falou: vou. Então, assim, até minha filha fez eu falo que é uma migração reversa, abandonou tudo, foi morar na fazenda, está há 6 anos, foi assim um processo difícil de adaptação, porém hoje ela teve filhos, ela cria lá e se apaixonou também, até pelo agro, não só pelo agro, mas esse estilo de vida. Então a gente assim se uniu até como família para abraçar essa atividade mesmo. E tem contras, tem, mas assim os prós são muito grandes.
E é interessante, você comentou, né, e eu vi um pouquinho da sua história aqui também, né, a fazenda, de certa maneira, ela vinha, como você comentou, numa produção de commodities, uma produção comum, vamos dizer assim, né, e, Exatamente. e você trouxe essa visão que foi do seu esposo, né, de que, pô, vamos fazer Sim, uma produção assim. Cara, da onde que sim. do nada surgiu isso aí, Ó, cara? eu falo que são as coincidências de Deus, né? Um amigo nosso, ele tinha um parente que trabalhava numa indústria de produto de limpeza e utilizava muito citronela, óleo de citronela. E esse amigo falou: Olha, por que vocês não. Meu marido procurando uma atividade diferente, por que vocês não começam a plantar citronela, cria uma indústria? Eu tenho. Meu parente compra muito. E aí, meu marido comprou umas mudas e esqueceu, né? E aí a gente estava numa viagem e uma pessoa comentou de um versículo bíblico que fala que Deus deu as folhas para remédio. Né? Isso daí bateu no nosso coração e aí investimos na indústria, fomos indo. E realmente hoje eu tenho uma atividade, né? Eu produzo matéria-prima, eu não trabalho com consumidor final, que, sério, que eu tenho clientes de remédio, né? O Axê faz um remédio que está em todas as farmácias do Brasil, que o óleo sai da minha fazenda. Né? Anti-insolíticos, remédios para pele, para diversas coisas que tem vindo da minha matéria-prima. Então, assim, o start foi esse. Depois o negócio foi crescendo, nós fomos criando outras vertentes, né, que a gente pode conversar, né, que fomos criando inovações até a nível mundial mesmo, e fomos assim realmente abraçando a causa. Não, é legal, porque assim, são coisas totalmente não convencionais pra gente que trabalha, né? Que normalmente só quem é de fora mesmo olha e fala assim, isso aqui é uma oportunidade, mas quem tá dentro no dia a dia ali acaba não enxergando isso, né? E é justamente nisso que eu queria tocar, assim, como que foi a receptividade, né? Porque, por exemplo, beleza, vocês são da cidade, vamos lá, vamos fazer esse negócio aqui. Só que tem toda uma estrutura ali que não Sim, tá, né, nesse mesmo nível de não. pensamento, muitas vezes, né, cara? Como que foi a resistência? Como que foi esse processo, assim, sabe? A primeira coisa que eu acho que foi o nosso diferencial, Paulo, é que desde o começo a gente não tinha tipo um business plan, nós tínhamos ideias. Então, assim, sempre foi de produzir a larga escala, tá? Com uma matéria-prima para um mercado que a gente achou na época era só dome sanitário. Tá? Então, assim, toda a plantação, o campo, a indústria foi construída pensando assim. Tá? Então, aí eu comecei no começo com um produto, né? E olha, todo mundo olha hoje onde nós estamos, o que, que nós ganhamos de prêmio, tudo. As pessoas nunca pensam no processo. Foi um processo muito difícil, muito doloroso. Então, assim, foi com a cara e coragem que eu peguei um telefone e fui ligando para o Brasil inteiro. Olha, eu sou produtora no Brasil, um produto, uma matéria-prima que era quase não, 100% importada, né? Falando, olha, eu sou produtora aqui no Brasil, eu sou isso, eu sou aquilo. Então foi assim, realmente um desbravar em águas totalmente desconhecidas, né? Porque a atividade também era desconhecida, tá? Mas se eu tenho uma atividade, mas não tenho para quem vender, né? Então, assim, foi um trabalho conjunto, campo, indústria e venda. Então, foi realmente, assim, abraçar, ter paciência para um tempo de maturação daqueles clientes, aceitarem o fato que teria um produto brasileiro mais bom também. Então, foi, assim, realmente um desafio muito grande. Eu imagino, né, cara? Porque assim, é igual o podcast. Eu comecei o podcast em 2017. Eu falo que eu pregava a palavra do podcast, né? Então é mais ou menos isso também, né? Você vai É pregando a isso mesmo. palavra, alguém vai achar que aquilo ali é um negócio interessante, daqui a pouco você ganha um Isso. cliente e o negócio vai indo, né? E nada, Paulo, nessa vida é feito sem trabalho, sem esforço, né? Eu fico muito triste, né, hoje de ver muitas pessoas se acomodarem, perder até a ambição, uma ambição boa, não estou dizendo aquela ambição desenfreada, né? Eu faço questão, eu tenho um projeto de visitas escolares na minha fazenda, que eu faço questão de um dos pontos falar sobre o trabalho. Eu faço aplaudir meus funcionários que começaram lá no, assim, eu tenho um que é boia fria, virou gerente, outro que é estudante, virou gerente. Então, eu faço aplaudir, porque a gente tem que valorizar o trabalho, né? As conquistas são feitas através do trabalho, de dedicação, como você, né? Tantos anos agora onde você está, mas teve um processo, né, de esforço, dedicação,
que eu te dou parabéns. Para nós, né? Nunca é da É noite para o para dia. Acho que nós. esse é um ponto super importante, né? Assim, Sim, qualquer trabalho que é disruptivo, vamos dizer assim, ele exatamente. carece de tempo para maturar, enfim, tem todo Sim. um processo que não dá para pular etapa, né, Não dá, Flávio? não dá, não dá, não dá. A gente tem o ser humano, todos nós temos uma ansiedade natural, porque até porque toda atividade diferente requer um esforço também financeiro, né? E você, a gente, ninguém ajuda a gente, né? Infelizmente, né? Então, assim, requer isso, mas eu acho que com fé, acima de tudo, né? Com coragem, trabalho, dedicação, e a gente consegue, né? Agora, o Flávio, queria trazer um assunto assim, né? Porque assim, hoje a gente, eu até falei lá no início, né, que você é uma referência nacional, modelo circular, regenerativo e tal. Isso. Mas muita gente pode não entender exatamente o que é esse conceito, sabe? Você conseguiria trazer Sim. para a gente, assim, de uma forma até simples, vamos dizer, como que funciona essa Tá. lógica circular que vocês aplicam aí na fazenda? O que diferencia? A primeira coisa que nós temos que entender é o que é sustentabilidade. Hoje, você abre qualquer jornal, revista, todo mundo fala sustentável. Mas o que é sustentabilidade, né? A pessoa só pensa preservar uma mata, não matar um animal. Mas a sustentabilidade, de uma maneira assim simples, eu considero uma cadeira com 3 pés, né? Que esses 3 pés, se você tirar um, cai a cadeira. Então, um que eu acho mais importante é a gestão. Toda atividade do agro também, como qualquer empresa, qualquer negócio, se não tiver uma boa gestão administrativa, financeira, você não consegue sobreviver. Então, envolve a gestão, envolve o ambiental também, que aí eu vou falar da economia circular, que é uma visão de você olhar para toda essa riqueza que nós temos, tá? Que traz para a gente também um benefício financeiro, e se a gente não preservar, a gente vai ter prejuízo a longo prazo, e também o lado social, né? Porque eu estou vendo a minha atividade, eu estou ali prosperando, mas ali do lado eu tenho pessoas passando necessidade, sem emprego, né? Então, assim, é uma visão da sustentabilidade, são esses 3 aspectos. Dentro do nosso ambiental, né, da economia circular, o que é economia circular? Né? Aquele produto que eu estou, ele gira dentro de um negócio inteiro. Então, por exemplo, eu falo um exemplo simples para quem é do agro. Você é do agro, palhada, tá? De repente, ou até. Eu tenho um exemplo na minha região que tem muita produção de arroz. Eles beneficiam o arroz, sobra a palhada do arroz. Aquilo lá é considerado um resíduo sem valor nenhum. Porém, quando você reintegra, ou seja, comercialmente para você vender, ou integra próprio na tua lavoura, aquilo, se você está circulando dentro do teu negócio, porque não pense você jogar uma palhada no teu solo, entra toda a parte regenerativa, né? Mas também aquilo tem um custo, né? Você está deixando de pôr um adubo, você está deixando de ter uma praga. Então, isso é contabilizado. Né? Então, economia circular, eu vou falar do nosso exemplo, o que nós fizemos. Eu comecei com o trabalho dessa visão, né, da sustentabilidade. Eu não tinha nem a visão total, mas comecei com economia de água, uso racional da água nos pivôs, né, energia renovável. Eu instituí outras coisas, que nem um instituto para cuidar do lado social. Criamos na nossa mata uma RPPN para uma preservação muito mais profunda, né? E na economia circular, como eu trabalho com uma indústria, que eu vou explicar um pouco a minha atividade para as pessoas atenderem. Eu tenho o campo, tá, que tem as lavouras das plantas, eu tenho citronela, capim-limão, melaleuca, palma-rosa, erva-baleira, várias plantas, né? Que é uma cultura com manejo agrícola, diferente das demais, que ela tem as suas características, mas é uma lavoura, né? Essa lavoura, o que me interessa são as folhas, então a gente leva para uma indústria, que ali é extraído dessas folhas os óleos essenciais, tá? E eu tenho ali coprodutos que saem, essas folhas cozidas, entre aspas, né? E outras que eu chamo de. Para mim, não existe resíduo, existem corprodutos. Tá? Eu acho que a gente tem que mudar essa visão, principalmente no agro. Tá? Então, eu juntei tudo isso e falei: o que eu vou fazer com isso? Vou devolver o campo?
eu comecei a devolver no campo, né, até para um benefício da minha lavoura, porém as minhas quantidades eram muito grandes e eu tinha outras matérias-primas que advinham desse processamento que eu não estava usando para nada. Então, nós criamos um projeto. Primeiro projeto, eu usei parte das folhas ali, né, dos resíduos vegetais e criamos um projeto bem inédito que eu construí um biodigestor só de plantas. Porque hoje a compostagem, a biodigestão hoje é feita com resto de animal, com esterco, né? E nós fizemos um projeto a longo prazo e vimos que as nossas plantas também gerariam gás. Então eu entrei, tá vendo como está circulando? Eu peguei aquilo, joguei para dar uma energia sustentável para mim, porque eu trabalho com caldeiras, que eu uso lenha, então eu ia tirar também algo, né, de lenha, coloquei o gás, né? E essas matérias-primas, produtos que eu tinha, após um longo prazo de estudos, de testes, nós criamos uma indústria de bioinsumos, né, que eu utilizo tudo isso para um outro produto. Então, o que é o circular? Dentro do meu negócio não sobra nada. Tudo eu uso, que de uma maneira ou de outra vai me gerar, né? Vai me gerar um benefício financeiro também, né? Porque, como eu falei, se eu jogar no campo, é um benefício financeiro. Eu vou produzir mais, vou deixar de usar. Mas eu criei produtos, né? E é interessante eu falar, Paulo, para as pessoas entenderem que eu tenho encontrado muito isso. Quando eu falo bioinsumo, a pessoa pensa só em micro-organismo, né? Virou assim, parece que conectou isso, né? Não, um bioinsumo, bio já se diz, da natureza, algo natural, né? O meu bioinsumo, ele é de planta para planta, né? O que é um óleo essencial? A planta, algumas plantas têm um mecanismo de defesa dela. Não se sabe da história dela, uma citronela, se ela teve um ataque de inseto, algo que ela criou um mecanismo de defesa, que existem dentro moléculas bem pequenas de óleo, né, que quando aquele inseto vem, repele. Por exemplo, eu solto gado, porque eu tenho alguns capins que sobram, como eu sou orgânico, né, para controlar a mata, eu solto gado. Ele não come de jeito nenhum as plantas, porque é repelente para ele, né? Então, quando eu tive esse óleo naturalmente, eu falo que tem uma química de Deus, porque existem mais de 400 componentes químicos naturais que a planta criou. Então, por exemplo, a citronela, por que ela é repelente? Porque ela tem um alto grau de citronelol, de citronelal, tá? Então, é uma alquimia, tá? Né? Algo místico, né? E quando eu levei tudo isso para essa indústria nova de bioinsumos, eu trouxe produtos, criei produtos que são de planta para planta, com assim muito disruptivo, muito inovador. Então é algo até mais inovador do que o meu próprio produto que você já achou inovador, né? Então, assim, a gente vai girando. Então, eu não sei se eu fui muito longa, mas eu acho que precisa entender isso tudo para fazer uma economia circular. E eu falo muito da inversão, por quê, né? Porque talvez meus produtos que eu não estava usando ou que não eram tão nobres, eu estou virando eles mais nobres do que o próprio produto para mim que eu comecei. Entendeu? Então, eu vejo assim, vamos sair da caixa. Mesmo no agro, que nós podemos criar dentro do nosso meio ambiente de trabalho que a gente possa reutilizar tudo circulando dentro do teu próprio negócio. E esse é um ponto super importante, porque nós estamos entrando numa era que cada vez mais a gente precisa ser mais eficiente, tanto do ponto de vista produtivo, do ponto de vista de gestão, como você comentou, né? Tem um exemplo bem interessante também aqui, eu fico em Mato Grosso, como eu te comentei, que são as usinas de etanol de milho, né? Quer dizer, antigamente o resíduo era chamado de resíduo, e hoje é um dos coprodutos mais importantes da produção do etanol de milho, que é o DDG, né? E eu acho que é mais ou menos esse mesma tocada de vocês aí, né? Exato, o mesmo pensamento. E talvez eu não entendo muito desse mercado, mas hoje deve ser o faturamento maior deles do que o produto muito, que eles começaram. Além do etanol, sabe? E eu acho que é interessante também, porque assim, isso que você comentou, essa economia circular, ele vai gerar ou economia no seu processo produtivo, ou até gerar um pouco mais receita por conta da comercialização desses coprodutos que antigamente não tinham valor nenhum, né, cara? Então isso é um ponto
super importante nessa nova era que nós estamos entrando aí, né? Exatamente, é uma era, eu falo muito assim, Paulo, nós temos uma Agenda 2030, né, que principalmente a Europa e outros países não vão aceitar um monte de traço de um monte de coisa que eles mesmos vendem para nós, vamos ser sinceros, né? Eu sei que é um esforço muito bom que muitos estão fazendo, muitos órgãos, associações estão fazendo para combater isso. Porém, no meu pensamento, assim, ok, válido, porém eu acho que isso não vai mudar. O que nós temos que mudar é o produtor mudar a sua maneira de trabalhar, porque vai bater, vai chegar, né? Tá aí. Vai chegar, se você não estiver preparado, você vai ter um prejuízo financeiro. Então, eu falo assim: a sustentabilidade, a agricultura regenerativa, tudo isso e o que a gente falou, não é mais uma ideologia que antigamente era meio hippie, né? Puxa, eu vou fazer um negócio, né? Que eu brinco, gratiluz, né? Não, hoje realmente é uma necessidade até econômica, até porque, né, sabemos que também tem um outro aspecto, que os químicos também trouxeram um benefício, porém com prejuízo também da terra estar exaurida, de ter assim uma resistência natural, né? Então eu vejo o Brasil, eu sou muito fã porque a gente está tendo muitas iniciativas que nenhum lugar do mundo tem. Mesmo os micro-organismos, gente, é uma economia circular. Você está pegando de dentro os on-farm, você pega de dentro da propriedade algo que a natureza está te dando e você entra no teu, né, na tua economia. E está gerando aqui um benefício econômico também. Você comentou ali atrás, né, sobre a parte da tecnologia, porque assim, produzir plantas medicinais, como você bem comentou, é uma produção agrícola como qualquer outra, exige os seus manejos, exige uma série de cuidados que você precisa, só é um pouco diferente de commodities como soja e milho, né? Mas existe a sua particularidade. E você comentou que tem várias tecnologias que vocês foram implementando e tal. Quais são que tipo de inovações tecnológicas estão trazendo aí para viabilizar esse negócio? O maior delas, assim, Paulo, é realmente o manejo. Isso aí foi algo que nós adquirimos conhecendo do pouco que se tem conhecimento, né, no Brasil, mas custou-nos caro porque custou-nos através de erros e acertos. Porque a planta aromática, principalmente que extrai óleo essencial, como é uma defesa da planta, eu preciso de um estresse, entendeu? Eu não posso entrar numa lavoura e fazer o mesmo manejo que uma soja, um trigo, milho, um grão. Ela vai ficar linda, maravilhosa, minha citronela, por exemplo. Chego lá, ela vai estar no ambiente perfeito. Eu vou chegar, ela vou tirar, não vai sair óleo nenhum. Então, e cada uma delas age de uma maneira, produz o óleo, uma etapa sua do ciclo reprodutivo, né? Então, o manejo é a nossa maior tecnologia, que até hoje nós estamos sempre inovando para extrair o máximo. Tá? Então, assim, eu tenho mecanismos de estresse, de manejo agrícola mesmo, nessa atividade que eu quero que as pessoas entendam que é muito diferente. Tá? Outra coisa que a gente teve que fazer, Paulo, é criar maquinários. Nós mesmos, né, nós acabamos montando uma serralheria na fazenda que hoje, até minhas indústrias, a gente que cria tudo lá. E também economia circular, viu? Porque a gente pega resto, cria tanque, pega inox e vamos montando. Eu chamo nossos maquinários lá tudo de Robocop e Transformer. Eles são feios, mas são úteis. Então a gente teve que transformar muito forrageiras, máquinas assim tradicionais, né, para adaptar a nossa atividade. Então, por exemplo, eu tenho uma planta que chama melaleuca, que é uma árvore da Austrália, né, um óleo muito utilizado no mundo, é um dos primeiros em venda, mas e como ele faz poda radical, ele vai ficando mais lenhoso. Então, assim, é muito difícil fazer o corte, nós precisamos mecanizar. Então, a gente foi criando nossos maquinários, testando, errando, quebrando, gastando dinheiro. Então, isso foi uma tecnologia que nós criamos, né, do jeito tupiniquim, né, mas deu certo. Digamos assim, está favorecendo a nossa atividade. E aí, dentro da sustentabilidade mesmo, nós estamos trazendo tecnologias, por exemplo, uma de Israel, que fizemos um curso, né? Viemos com um projeto deles muito interessante de uso racional da água através de drone térmico, sabe? Então, nós importamos um drone térmico
que ele é diferente, porque quando ele está ali sobrevoando a Terra, ele tira fotos analisando a temperatura das plantas e do solo. Então, assim, não só eu economizo água nessa questão do uso racional, mas também eu sou mais eficiente de estar ali irrigando uma parte que realmente necessita, porque a gente vai muito no olho, como toda atividade, mas às vezes eu estou aqui bem, mas aqui que eu estou olhando, às vezes eu acho que está bem, e é muito interessante essa tecnologia que ajuda a gente a ver realmente onde está mais necessitado, né? Então a gente vai aos poucos trazendo o que a gente aparece que seria útil. Eu não descarto, sabe, Paulo, acho que toda tecnologia, por melhor que seja, sem o olhar humano nosso, né? Sem agregar o nosso conhecimento ali do campo, não traz eficiência máxima. Sim, sim, legal. E no material aqui que eu recebi, né, você sempre fala assim que a sustentabilidade, você falou de sustentabilidade, eu lembrei disso, né? Sustentabilidade é uma escolha diária, né? Porque, cara, não tem como, você tem que estar sempre alimentando aquilo ali, né? Teve algum dia que essa escolha ela foi colocada à prova aí de verdade no seu sistema? Olha, Paula, a gente coloca sempre. Agora a gente já está mais tranquilo por causa do lado financeiro, né? Tudo isso requer investimentos, que são, você vê resultado a longo prazo. Nada disso que a gente vai fazendo, tem coisas que, sim, são simples, mas tem outras que realmente, assim, o fator para a gente desistir é você olhar e falar, meu, eu estou investindo nisso, será que eu vou ter retorno? Será que eu estou jogando dinheiro no lixo? Né? Porque afinal é um negócio, né? O segundo, que requer muita dedicação, paciência, é treinar seus funcionários, né? Porque você muda completamente a mentalidade. Né? Se muda da gente, você imagina daquela pessoa do campo que não sabe o que é isso, para que é isso, que bobagem, né? Então, assim, graças a Deus, é um processo que a gente já está há longos anos, que a gente vai falando, escapa uma coisa ou outra, então isso também é um preço a se pagar, né? Ah, sem dúvida, porque assim, querendo ou não, né, sei lá, gado ou soja e milho, você colheu, você tem o resultado. Você pode ter uma Não, quebra de safra, coisa e tal, né? sim, é, Mas numa coisa que você não necessariamente sabe como que é o resultado, igual você falou, pô, a gente tá aprendendo até hoje a manejar da maneira certa, né? Quer dizer, cara, requer uma paciência e uma resiliência bem grande aí, né? Eu gosto da palavra resiliência que você falou, né? Porque a tradução dela para mim é assim, continuar mesmo quando está tudo dando tudo errado. Isso é ser resiliente, né? Resiliente não é aquela, ai, tá indo bem, vou. Não. Você está nadando contra a maré, mas você está indo, né? Então requer. Mas eu estava até outro dia num summit, né, sobre agricultura regenerativa e também tem esse princípio, né? As pessoas estavam falando que demora muitos anos para você ver o retorno de tudo aquilo que você está aplicando. Então, e o agro é assim, né? O agricultor é resiliente, né? Só que muitos estão fechados a cabeça no antigamente, né? Não estão vendo que o mundo evoluiu, as tecnologias, então estão com a cabeça fechada para inovação. Então, acho que isso tem que mudar. E quando a gente estuda o conceito de inovação, a gente vê que normalmente são as pequenas empresas que quebram as grandonas, né? Justamente porque Exatamente. pensaram diferente lá no início na concepção do Exato. negócio. Então, isso é um ponto A gente muito. já foi procurado por várias grandes assim, porque assim, o know-how que nós temos, eles não têm. Porque Tem. é uma coisa muito específica. Eu trabalho com clientes há muitos anos para todas as áreas, médica, veterinária, até de insumo, agricultura, em tudo. Eu fui conhecendo química, né? Assim, é um produto muito químico, muito específico, então elas vêm atrás porque elas não entendem disso. Sim, Então, elas vão sim. criar muitos anos para construir o que eu construí já, né? Quer Exato. dizer, não igual também, né? Mas assim, o princípio. Sim, igual a gente falou lá no início, tudo requer tempo e vocês dedicaram muito tempo, né? Então, assim, tem coisas que o dinheiro não faz você ganhar o tempo, Não necessariamente, né? faz. Porque são Não faz. experiências que vão vivendo todo dia. Mas, ô Flávio, teve uma coisa aqui da nossa conversa e também das coisas que eu fui vendo ali e tal. Você fala muito da fé. Eu falo. E você comentou até o surgimento, né? O porquê que o negócio tocou no coração de vocês, porque tem a ver com uma passagem da Bíblia, igual você comentou, né, cara? Como que a fé
entra nesse processo todo e por que é tão importante você falar também sobre isso, sim, sabe? Sabe, na minha vida, do meu marido, da minha família, a fé, assim, realmente, um dia, né, Jesus entrou na nossa vida e transformou tudo. Então, assim, eu não separo meu trabalho, nós não separamos trabalho, minha vida pessoal, do que eu vivo no meu interior, com realidade. Né? E os nossos negócios, né, são a mesma coisa. A gente viu mão de Deus, assim, dando até sabedoria, tantas coisas. Eu não sou desse meio, meu marido também não é, então eu vejo a mão de Deus em tudo, né? A gente começou esse negócio por ele mesmo, foi uma coisa que tocou o nosso coração, de não ser um negócio só econômico, né? Mas também de trazer o bem para as pessoas. E eu tenho visto isso. Sou muito grata a isso, né? Tenho clientes, muitos de aromaterapia, que falam, Flávia, obrigado, porque realmente esse produto está trazendo uma cura para mim e tal coisa. Então, assim, realmente foi um propósito. E assim, a gente, por exemplo, a minha empresa de óleos chama Estrela da Manhã, né? Que é um dos nomes na Bíblia de Jesus que ele diz é brilhante estrela da manhã. E não é uma coisa para dar sorte, não, você vai numa loja e tem um bonequinho ali, não, é nossa realidade, né? Porque aquilo tem um significado para nós, porque quando ele fala isso, quer dizer, depois de uma noite escura, aquela é a única estrela que ainda está brilhando. Então, na nossa vida é assim, diante de tantas dificuldades que nós passamos, tanta luta, até no nosso negócio, né? Essa estrela continua brilhando e que nos faz levar adiante com esses propósitos e também trazendo bem para as pessoas. E eu não separo isso, não. Para mim, tudo é dele, por ele e para ele. É nossa vida, assim. Legal. Não, é muito interessante, né, cara? Porque às vezes a gente esquece, né, que existem coisas além do que nós estamos fazendo aqui, igual você comentou. Pô, óbvio, nós temos um negócio, obviamente que a gente quer ter o retorno financeiro disso aí, né? Mas tem muito mais coisas envolvidas, né, Flávio? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Eu acho legal que teu público é do agro, principalmente, né? E vão concordar comigo, né? Pode ter toda a tecnologia do mundo, mas o agricultor continua olhando para o céu e para a terra, para olhar o tempo, para olhar ali a plantinha. E eu gosto muito do Augusto Cury, um dos livros dele, ele falou que o ser humano moderno, eu me incluo também, ele perdeu a capacidade de contemplação. Porque antigamente, você não tinha nada disso, você tinha que realmente ter um conhecimento tão profundo da natureza para sobreviver ou para ganhar dinheiro, né? E como nós vivemos hoje, nosso mundo é uma palma da mão, um aparelho, né? Então a gente perdeu essa contemplação, mas o agricultor, o pecuarista, ele ainda tem esse contato, né? De olhar para um céu, olhar para um animal, e eu acho que ali, gente, não tem como você não crer que tem um Deus criador que fez todas as coisas tão perfeitas, né? Então, assim, então eu acho que esse setor, o nosso trabalho, nos conecta muito com Deus, nos fala. Ô Flávio, eu acho que pô, esse assunto é interessante, né? Porque assim, a gente juntou tudo aqui, né? Falamos de ciência, tudo o que vocês estão desenvolvendo aí do ponto de vista de pesquisa, quase, né? Porque no fim do dia é isso. Falamos de fé, falamos de inovação, né? E, obviamente, né, depois de alguns anos trabalhando nisso aí, tudo aquilo que a gente falou, né, que nada vem do nada, tudo vem do tudo, né? Verdade, eu gostei. Hoje a Fazenda, né, Jaracatiá, enfim, a empresa, tudo, ela é um caso de sucesso. Afinal, vocês ganharam vários prêmios e tudo mais. E eu imagino que vocês devem ter passado da desconfiança dos vizinhos para hoje quase sendo uma inspiração para outros produtores, para outras fazendas, né? Para a gente ir para os quase finalmente aqui, quais conselhos você daria para quem quer começar a aplicar esses conceitos, assim, enfim, do regenerativo, da sustentabilidade, né? Especialmente para aqueles que nem estão enxergando isso ou que muitas vezes acham que é um negócio muito distante ou difícil de fazer, assim. Olha, uma das coisas que a gente fez primeiro, a gente colocou uma placa bem grande no nosso prêmio, não é só para a gente divulgar a gente, mas para inspirar. Eu quero inspirar pessoas, por isso que eu também estou aqui falando, né? Eu acho que juntos, gente, a gente tem todo o potencial. Esse país é uma potência, ainda mais no agro, né? Então vamos dar a mão aí, homem, mulher, não importa, pequeno, médio, grande, e vamos junto. Meu conselho eu tenho uma frase que eu gosto de falar: quem tudo sabe,
nada aprende, né? Então, assim, primeiro ponto, chegar, pegar o máximo de pessoas, de curso, tem tanta coisa técnica hoje de regenerativo, de sustentabilidade, frequentar, ir lá, aprender, né? E outro dia eu também eu ouvi eu estava numa palestra e a pessoa falou algo muito interessante. Sempre tenha perto de você duas ou mais pessoas mais inteligentes que você. Sim, Então, eu tenho os meus, viu? Eu tenho os meus, que eu falo universitários. Então, assim, procure pessoas, né, que já estão à frente nisso, fala, olha, me dá uma ideia, vamos trocar, como que você fez? E vai, assim, eu também faço isso até hoje. Né? Esse ano eu fui jurada de um concurso de fazenda sustentável, né, que eu li processos profundos de cada fazenda, eu falei, gente, vou copiar um monte de negócio, que legal, nunca pensei nisso. Então, sim, sim. assim, é aos pouquinhos, sabe? Não quero olhar para mim ou para outro, que eu passei por um processo. Eu não cheguei Sim. assim do dia para a noite. Então, faça a tua coisinha, sabe? Procure conhecimento, procure conversar com pessoas assim para entender, para ter ideias, vamos unir forças, né? E eu creio que tudo isso vai virar, se a gente tiver paciência, perseverança, né, e resiliência, num lado financeiro, que é o que a gente quer do negócio, né? Claro, claro. Você falou essa de ter pelo menos duas pessoas inteligentes aí do seu lado. Eu tenho a mesma frase de um jeito diferente. Assim, ó, se você está sentado numa mesa e você é o mais inteligente, você está na mesa errada. Nossa, amei. Nós pensamos igual. Nós E, pensamos ô igual. Flávia, cara, a gente acabou nem falando sobre isso, porque já fomos entrando no assunto ali, né? Mas essa virada toda, ela começou depois dos 40, né? Não, Assim, eu tô com 51, gente. então, Começou cara, depois assim, dos ó, meus 45, vai. Por pois aí. é, que aprendizado aí da Terra você levaria como uma lição de vida, algo que te Meu, ensinou e que talvez, nenhuma universidade te ensinaria, assim? não ensina. Eu vou falar para você. Eu falo também isso sempre. Se a Flávia aqui que vocês estão ouvindo chegou aqui, você também pode. Uma pessoa nada a ver. Então, assim, eu tinha uma ideia, sabe, Paulo? Eu passei várias lutas na minha vida, assim, e quando eu cheguei perto aí dos 45, a minha ideia era a seguinte: falei para meu marido, gente, minha vontade é de pôr um chinelinho, ter uma vida em paz, viajar, ter uma vida de velho, sabe? Sim, curtir, depois veio o neto. Meu, virou o contrário. Hoje eu trabalho como eu nunca trabalhei na vida, mas também eu estou tendo, assim, tanta satisfação, encontrei algo com tanto prazer. Então, nunca realmente é tarde mesmo. Eu acho que hoje a oportunidade está para todos, né? Infelizmente, muitos jovens não querem trabalhar, não querem empreender. Eu acho que a gente que viveu outra época, a gente tem uma cabeça aberta, né? Procure ajuda. Até eu faço parte hoje de um módulo de uma universidade americana para brasileiro, só sobre empreendedorismo feminino. Tá? Então, tem módulos de tudo, que ensina desde o financeiro tudo. E é muito interessante que eu participei de uns módulos desses, que no final as pessoas que vivem isso te aconselham, né? Então, você Uhum. vê, tem muitas ferramentas hoje, não se desanime, não é porque a gente passou dos 40, 50, 60. Poxa, a gente ainda está vivo aqui, né? A gente pode empreender e também fazer o bem, Claro. né? Tem tantas maneiras de trabalhar e não sei, eu tinha essa cabeça, viu, Paulo? Eu mudei, e se você está me ouvindo aí também tem, ó, muda isso, hein? Eu tô te falando, tô vivendo a melhor época da minha vida. Muito legal, cara. Muito bacana, viu, Flávio? Conhecer um pouco mais da sua história. Me identifiquei Obrigada. muito aí com tudo que você comentou, né? De coisas que a gente. Assim, aqui no AgroResenha já tem 8 anos que a gente está fazendo esse negócio, já passou muita gente aqui, muita gente já falou sobre, sobre sustentabilidade, a gente sempre toca nesse assunto, mas é muito legal ver isso acontecendo na prática, né, cara? Não Exatamente. apenas a sustentabilidade em si, mas também a visão diferente, porque eu vejo É, que a gente precisa de ter mais gente diferente no exato. meio, né? Porque produtor, em geral, gente muito igual, né? E quando a gente traz Isso. uma turma diferente, surgem coisas interessantes como a de vocês aí. Então, muito Exatamente. obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Puxa, muito obrigada. É um prazer conversar com você. Podia passar horas, mas obrigada, obrigada pela oportunidade também de falar minha história. Eu espero mesmo que inspire outras pessoas a fazer muito melhor do que eu.
Ah, com certeza. Não, certamente, sempre finalizo aqui falando isso, né? Assim, aqui a gente ficaria por horas aqui, né? Apesar das intempéries de Isso. internets e tecnológicas, né? Quem está ouvindo aí não vai saber, mas a gente teve vários problemas, mas não teve problema porque no fim do dia a gente conseguiu fazer aqui, que é tirar esse conteúdo legal aí da Flávia. E Flávia, para quem está escutando a gente aqui agora, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho? Então, eu tenho postado muito no meu Instagram, né, que é Flávia S de sapo, G de gato, C de cachorro, não, Flávia SGC. Eu tenho das empresas, mas é mais institucional, tá? Ali você consegue. Eu sou multitask, gente. Isso aqui eu falei só uma fração. Depois disso, eu empreendo agora um monte de coisa. Você pode acompanhar ali, né? E se você quiser também na minha filha, que é uma inspiração, sabe, de uma pessoa que mudou de vida para abraçar uma vida na fazenda, é Virgínia Garcia Cid B, de bola. Ah, legal. Vou seguir aí, começar a seguir aí. Muito bom. Ô Flávio, a gente tem aqui um último quadrinho no podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos nessa. Quiz. Ó, prometo, não vou te fazer pergunta cabulosa. Vou só as Tá. perguntas você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, beleza? Flávia Garcia Cid, qual que é a sua música antiga predileta? Ai, gente. Bee Gees. Ah, Bee Gees é muito bom, muito bom. É isso aí, muito bom. E conta pra gente, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Israel. Eu tenho paixão por Israel. Israel, muito bom. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Comer dos outros. É isso aí, também é muito bom, também funciona, né? E, ô Flávia, tem algum livro que de alguma maneira te tocou, mudou sua vida, que você pode indicar aí pra gente? Olha, o único livro que eu já reli várias vezes, que eu gosto muito, chama Pés como da Corça nos Lugares Altos. É ali uma fantasia poética, né? Uma vida até de um cristão, né? Passando pelas dificuldades até chegar lá nas montanhas. Gosto muito. Que legal, muito bom, muito bom. E agora uma mais filosófica pra gente finalizar mesmo de fato. Flávia, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Não se preocupe, vai dar certo. Muito bom, Flávia. Muito obrigado de novo. E para você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nesse bate-papo que eu tive aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então assine o podcast em qualquer agregador de podcasts, no Apple Podcast, Spotify, Deezer. Esse podcast, assim como vários outros do Agro, faz parte da Rede Rural de Podcasts, que é uma iniciativa da Rural. Siga a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link está no nosso site, www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br para mandar sugestão de entrevistados. Ó, a Flávia veio através de uma sugestão. Então, cara, dá certo. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. E a gente adora receber ois também lá, então manda um oi pra gente lá, tá certo? Flávia, eu sempre finalizo os meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, tá? Então você leva aí pra fazenda, lá pras turmas, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá tudo resolvido. Vou levar em consideração. Muito obrigado, viu? Obrigada a você.